Oi gente, eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo de hoje eu quero dar uma dica importantíssima para quem vai fazer Enem. Uma dica a respeito de emissões radioativas, emissões alfas e emissões betas e também sobre meia-vida. Por isso, fica até o final do vídeo, deixa like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vamos lá, a primeira dica é sobre as emissões radioativas. Gente, as leis da radioatividade se referem a dois tipos de partículas, as partículas alfas e as partículas betas. A primeira lei se refere às partículas alfas. Quando um átomo emite uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades na sua massa e diminuir 2 unidades no seu número atômico. Por exemplo, o átomo de urânio, 235 de massa e 92 para o número atômico. Ao emitir uma partícula alfa, ele vai dar origem a um átomo de tório com massa 231. Perceba que a massa 231 é 4 unidades menor do que a unidade de massa do átomo que gerou o tório, que é o urânio. E número atômico 90. Perceba que o número atômico 90 é 2 unidades menores do que a unidade da massa do átomo de urânio. A primeira lei, então, da radioatividade nos diz que um átomo, ao emitir uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades na massa e vai perder 2 unidades no número atômico. Já a segunda lei da radioatividade se refere às emissões betas. Para uma emissão beta, a massa do átomo vai se conservar e o seu número atômico vai aumentar 1 unidade. Nós podemos perceber pelo exemplo do bismuto, com massa 210 e número atômico 83, emitindo uma partícula beta. Emitindo uma partícula beta, ele vai originar o átomo de polônio, com número de massa 210. Perceba que é a mesma massa, porém o número atômico agora é 84. 1 unidade a mais do que a unidade de número atômico do bismuto, que era 83. Sobre a emissão beta, então, nós podemos dizer que um átomo, ao emitir uma partícula beta, ele vai manter a sua massa inalterada, porém o seu número atômico vai aumentar 1 unidade. Vamos para a resolução de um exemplo aplicando as leis da radioatividade. O exemplo diz o seguinte: na transformação do urânio 238 em chumbo 206, quantas partículas alfas e quantas betas são emitidas por átomo de urânio inicial? Nós vamos resolver essa questão montando uma equação química englobando o átomo inicial, que é o urânio, e o átomo final, que é o chumbo. Então vamos partir do urânio com massa 238 e número atômico 92, que vai emitir partículas alfas, que tem essa representação, vai emitir partículas betas com a seguinte representação, para produzir o átomo de chumbo com massa 206 e número atômico 82. Como nós não sabemos a quantidade de emissões alfas e betas, nós vamos atribuir para as partículas alfas X e para as partículas betas Y. Para a resolução desse problema, nós vamos começar com o cálculo do número de partículas alfas, pegando apenas a parte da massa, que é a parte de cima, equacionando da seguinte forma: 238 é igual a x vezes 4, 4x, mais y vezes 0, que é 0, mais 206, que é o número de massa do chumbo. 238 menos 206 será igual a 4x. 238 menos 206, nós vamos ter 32, que é igual a 4x. Portanto, x é igual a 32 dividido por 4. X é igual a 8 partículas alfas. Então, o átomo de urânio 235
para transformar-se em chumbo 206, vai emitir 8 partículas alfas. Para o cálculo da quantidade de partículas betas, nós vamos pegar apenas a parte de baixo, que é a parte do número atômico, observando que nós já temos o valor de x, que é 8 partículas alfas. Aplicando, nós teremos 92, que é o número atômico do urânio, é igual a x vezes 2, sendo que x é 8. Então, 8 vezes 2, 16, mais y vezes menos 1, menos y, mais 82, que é o número atômico do chumbo. Desenvolvendo, nós teremos 92 é igual a 16 mais por menos, menos y, mais 82. 92 é igual a 98 menos y. 92 menos 98 é igual a menos y, portanto, nós teremos menos 6 igual a menos y igual a 6 partículas betas. Então, este átomo de urânio, para transformar-se em chumbo 206, deverá emitir 8 partículas alfas e 6 partículas betas. A segunda dica a respeito de um assunto que cai muito no Enem, dentro da radioatividade, é o conceito e a aplicação de meia-vida ou período de semidesintegração. O que é a meia-vida ou período de semidesintegração? É o tempo que decorre para que uma amostra radioativa caia pela metade. Por exemplo, o carbono 14, que é o carbono utilizado para a datação de fósseis, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Quer dizer que a cada 5.730 anos, uma determinada amostra desse carbono 14 vai decair a sua massa pela metade. Vamos ver um exemplo sobre meia-vida ou período de semidesintegração. A questão diz o seguinte: dispõe-se de 16 gramas de um isótopo radioativo cuja meia-vida é de 15 dias. Qual a quantidade residual decorridos 60 dias? Se a meia-vida desse isótopo é de 15 dias, significa que a cada 15 dias a sua massa cai pela metade. Portanto, a massa inicial, que é de 16 gramas, ela, após 15 dias, passará a ser 8 gramas. Passados mais 15 dias, essa massa será de 4 gramas. Percebam que já se passaram 30 dias, quando a questão nos diz para calcularmos a quantidade residual após 60 dias. Então, nós teremos, após mais 15 dias, essa massa residual será de 2 gramas, perfazendo 45 dias, e após mais um período de 15 dias, nós teremos a massa residual de apenas 1 grama. Conclui-se então que após 4 períodos de meia-vida, ou seja, 60 dias, a massa residual vai ser de 1 grama. Gente, eu espero ter ajudado com essas dicas a respeito de temas que são muito cobrados pelo Enem. Forte abraço e até o próximo vídeo.